Então, fala meu povo e minha pova arretado, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem, porque hoje a gente vai continuar um conteúdo melhor, a gente vai parar um pouco para a gente revisar. O que seria essa revisão? Seria basicamente responder algumas questões. Questões que podem cair na prova de vocês e que a gente tem que estar ali de olho, revisando, pontuando algumas questões, beleza? Então, eu peço desde já que você pegue o livro, se você não tiver com ele em mãos, lembrando que é bom sempre, todas as vezes que você for assistir minha aula, você ter o seu livro, o seu caderno, o seu material em mãos, beleza? Então, pega ele aí, dá um pause bem bonito, vai lá, pega, dá um play que eu vou estar aqui falando pra você, beleza? Já que você pegou, que você já estava com ele, a gente vai continuar agora respondendo. Vai lá para a página 154, onde a gente vai começar da primeira questão. Questão de número 1. Responda relacionando o nome dos movimentos sociais apresentados na coluna A com suas respectivas características na coluna B. Então a gente tem que dizer o que cada característica dessa coluna B, qual movimento ele é, lembrando dos movimentos da coluna A, beleza? Vamos só ver quais os movimentos que a gente tem na coluna A. A gente tem a Revolta de Beckman, Guerra dos Embaúbas, Guerra dos Mascates e Revolta de Filipe dos Santos, beleza? Vamos lá. Coluna B. Primeiro, luta dos comerciantes para levar a Recife a categoria de vila em oposição aos produtores de açúcar de Olinda. A gente tem as guerras do... Se você marcou mascate, você acertou. Por quê? A gente vai ter a guerra dos mascates sendo basicamente essa guerra da tentativa de tirar o monopólio de Olinda do açúcar e trazer para Recife. A tentativa de deixar Recife mais movimentada, de trazer uma cidade ou elevar Recife ao termo de vila. Então, primeira alternativa é 3. Segunda, movimento em oposição às causas de fundição que haviam aumentado a exploração da coroa sobre os mineiros. Então a gente vai ter a Revolta de Filipe dos Santos, que a gente ainda vai falar, então seria 4. Não precisa você saber muito dessa, que a gente ainda vai comentar. Terceiro, combate ao monopólio e aos altos preços praticados pela Companhia do Comércio do Maranhão e também aos jesuítas, que queriam impedir os grandes proprietários de escravizar os indígenas. Essa é muito fácil, a gente já trabalhou. Essa é a 1, Revolta dos Beckmans. O que foi a Revolta dos Beckmans, galera? A Revolta dos Beckmans é quando a gente vai ver a transferência da capital do Maranhão sendo levada, tirada de São Luís, levada para Belém, beleza? E a gente vai ter o descaso dos portugueses para com os maranhenses que passavam por uma crise de produção. E a gente vai ter outro motivo que seria a questão da escravização ou não dos indígenas. A questão dos jesuítas batendo de frente dessa escravização dos indígenas, que vai ser proibida por Portugal. Então vai rolar a Revolta dos Beckmans. Essa era bem fácil. Beleza? E a última que só sobrou, a alternativa de número 2, que é a Guerra dos Embaúbas, fala em luta entre paulistas e forasteiros pelo domínio da região das Minas Gerais, reivindicada por aqueles. Levou à separação da região da Capitania de Minas Gerais e de São Paulo e a criação da Capitania de Minas Gerais. A gente falou disso na aula passada. A gente vai ter a Guerra dos Embaúbas sendo praticamente a guerra entre paulistas e os forasteiros, que vão brigar por Vila Rica, ou melhor, Minas Gerais. E o que é que vai ocorrer? Portugal vai criar a Capitania de São Paulo e Minas, que não vai dar certo, onde vai ser quebrada e vai virar apenas Capitania de São Paulo e Capitania de Minas, separados. Isso também era uma forma de fiscalizar tudo que estava ocorrendo nessa região. Lembrando que os forasteiros eles vão ganhar a Batalha dos Obaúbas e vão expulsar os paulistas, mas vão expulsar para a região de
Goiás e vão expulsar para a região do Mato Grosso. Beleza? E eles vão sair da região de Vila Rica ou Minas Gerais. Tranquilo? Vamos para mais uma questão. Lá embaixo. 2. Embora seja evidente a influência das ideais liberais europeus no movimento ocorrido no país no final do século XVIII, ainda não. Vamos para essa não. Vamos lá para a terceira. Beleza? Vamos para a terceira. Terceira. FUVEST. Adaptado. Na segunda metade do século XVII, Portugal encontrava-se em grave crise econômica, como você compreendeu no decorrer do capítulo, e com o seu conhecimento de mundo. Responda o que se pede. Explique o motivo dessa crise. Galera, eu coloquei aqui, eu escrevi uma resposta bem básica para a gente comentar. Escuta. Sugestão de resposta. Minha sugestão de resposta. Nesse período, os portugueses acabaram de sair da União Ibérica. Então, os portugueses vão sair quebrados economicamente. O período da história política do país, Portugal havia perdido parte das suas colônias na África, havia gastado recursos no conflito que desenvolveu por o trono com a Espanha. Além disso, produção açucareira no Brasil vai ter uma crise. Isso porque a gente vai ter os holandeses levando mudas de cana-de-açúcar para plantar em outras regiões e vendendo com preços mais baixos. Lembra quando a gente começou o período de mineração, eu falei para vocês que o açúcar ele tinha decaído, não foi? A economia ela vai cair, a economia do açúcar, o mercado açucareiro ele vai cair, levando Portugal a uma grande crise. Beleza? Só beber uma água aqui. Então vamos seguir. Vira aí, vamos responder o que ele pede no outro. Quarto, quem foram os bandeirantes e quais as suas principais atividades no século XVI? A pergunta é: quem foi ou foram os bandeirantes? Quem foram os bandeirantes? Quero que vocês me expliquem daí. Finjam que eu estou escutando agora. Vamos lá. Se você respondeu que os bandeirantes foi um grupo de forasteiros que começam um processo de interiorização do Brasil, você tá certo. Se você chamou os bandeirantes de herói, não tá. Isso porque os bandeirantes eles vão ser um grupo que de fato eles vão começar um processo de interiorização, eles vão começar a adentrar no território brasileiro, eles vão ultrapassar o que a gente vai chamar da Tratado de Tordesilhas, a linha do Tratado de Tordesilhas. E eles também vão ser responsáveis por descobrir as primeiras minas de metais preciosos no Brasil. Beleza? Agora, uma boa característica. Os bandeirantes eram grupos formados pela coroa. Tranquilo? Aonde vão ser os grupos que vão trabalhar para o Estado português. Beleza? Diferente dos entradas, que eram grupos privados, que vão trabalhar para grandes latifundiários, para grandes senhores de terra. Beleza? Vamos continuar. 5. As expressões entradas e bandeiras foram utilizadas para qualificar o tipo de expedições empreendidas pelos bandeirantes. Explique quais as diferenças entre essas expedições. Foi o que eu acabei de falar. Entradas vão ser grupos patrocinados por uma elite privada, enquanto bandeiras vão ser aquelas expedições bancadas pela coroa portuguesa. Beleza? Tranquilo? Vamos continuar. 6. Que tipos de bandeirismo existiam, como podem ser classificados? Mais uma sugestão de resposta. Existiam bandeirismo de apresentamento e de prospecção, e o de apreciamento ou pré-ação. Consistia no aprisionamento de índios. O de percepção caracterizava-se pela procura de metais de pedras preciosas. Então a gente vai ter um ligado
ao aprisionamento dos índios, onde praticamente vão ser os famosos, os bandeirantes. Eles vão atuar nisso, eles vão assassinar muitos indígenas, prender muitos índios, eles vão ser responsáveis por grandes chacinas, por grandes assassinatos de muitos indígenas. Então é por isso também que eles não são chamados de heróis. Lembra que a gente falou sobre isso? Pronto. Vamos para mais uma? 7. Explique como foi a atuação dos paulistas no processo de ampliação do território brasileiro e a descoberta do ouro. Mais uma. Os paulistas viviam da caça e da captura de índios. Para melhorar a situação econômica, partiram para a busca do ouro, pois a América Espanhola estava sendo extraída grande quantidade de ouro, a prata. As dificuldades econômicas encontradas pelos paulistas eram prosperar a situação de penúria em que se encontravam, levaram vários grupos de desbravadores, enfrentaram a mata fechada e tribos ferozes, abrindo caminhos para o sertão inóspito. O que a gente vai dizer é que os paulistas vão ser os famosos bandeirantes. Não tem outra explicação, a gente falou deles, já vem falando tudo isso. A resposta é praticamente isso. Os bandeirantes. Os paulistas são os bandeirantes. A contribuição vai ser que eles vão começar a expandir o seu território, vão adentrar em mata fechada, vão enfrentar tribos indígenas que vão matar indígenas, aprisionar, mas também vão ser os caras responsáveis por descobrir ouro em Goiás, Mato Grosso e em Minas Gerais. Beleza? Descobrir os metais preciosos, que vai gerar um crescimento econômico para a região, beleza? Galera, vocês têm que lembrar que a mineração, o ouro, a prata, tudo, vai ser a salvação da economia do Brasil, já que o açúcar estava em declínio. Sempre lembra disso. A gente vai ver que a partir do descobrimento vai vir grandes quantidades de pessoas tentando melhorar de vida aqui no Brasil, vindo até mesmo Portugal e de outras regiões do Brasil. Então a gente vai ter o primeiro desenvolvimento de Vila Rica, que vai ser a primeira cidade que vai se formar por conta dessa mineração. Então a gente vai ter um processo também de urbanização, não, mas de crescimento urbano. Beleza? A gente vai ter cidades se formando por conta dessa mineração. Tranquilo? Vamos só mais uma para a gente fechar a aula de hoje. Vamos para a questão de número 8. Classifique as alternativas a seguir, verdadeiras com V e falsas com F. Todas dizem respeito aos fatores relacionados à Guerra dos Embaúbas. Primeiro, tanto a colônia quanto a metrópole foi grande a repercussão na notícia de que foi encontrado ouro na região de Minas Gerais. Acabei de falar disso, que vieram pessoas até mesmo de Portugal e de outras regiões do Brasil, então é verdadeira. Segundo, aventureiros e garimpeiros de várias regiões migraram para a região do ouro, pois o lucro dessa atividade era garantido por já se estipulado pelo Império. Império? Não existe Império, a gente está vivendo a colônia, então essa é falsa. Beleza? Terceira, os paulistas, em sua maioria, gostavam de dividir o trabalho das minas com os forasteiros e faziam campanhas para mais pessoas se interessarem pelo trabalho de Minas Gerais. Claro que não, claro que os paulistas não vão dividir o trabalho e ter essa companhia. Claro que não, a gente vai ter a Guerra dos Embaúbas, que vai ser os forasteiros contra os paulistas, totalmente ao contrário do que ele fala. Então também é falso. 4. Manuel Borba Gato era o líder dos Embaúbas e Manuel Nunes Viana era o chefe dos paulistas. Não, a gente vai ter o contrário. Então essa também é falsa. 5. O comércio de gado entre Minas e Bahia foi o único permitido pela coroa para que se evitasse desvio, já que era grande o contrabando do ouro. Verdade, a gente vai ver que a coroa ela vai criar meio de fiscalizar todo esse ouro. Então, verdade. E 6. No ano de 1720, a capitania de Minas Gerais foi separada de São Paulo, formando duas capitanias diferentes, a de São Paulo e a de Minas Gerais, que eu também já falei. Beleza? Então, também é verdadeiro. Dito isso, encerramos a nossa revisãozinha, a nosso dia de respostas de questões e continuamos na próxima aula a falar sobre o período de mineração
tendo em vista de que é o nosso último capítulo e vamos ter também o nosso encontro pelo Meet. Então eu quero que vocês digitem lá no grupo dizendo que vão participar ou que não vão participar, ou falem aqui na sala de aula para poder saber e marcar um dia. Beleza? Fechou? Tamo junto. Espero que você tenha gostado da nossa revisão e te encontro na próxima aula. Um beijo.